Olá, esse vídeo de hoje é sobre mediana, que é mais uma medida de tendência central estudada pela estatística. Então, voltemos nessa situação problema, né? Um aluno estava navegando pela internet e encontrou o seguinte tema: mortalidade infantil. Ele pesquisou sobre e ficou curioso para saber a mortalidade infantil da sua cidade, que no caso é Catalão, Goiás. O aluno encontrou um gráfico de uma pesquisa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a mortalidade infantil de cada 1.000 nascidos vivos. E com isso ele se perguntou: qual é a média aritmética de mortalidade infantil de 2007 a 2017? E a moda? E a mediana? Nos outros vídeos a gente já viu qual que é a média aritmética, qual é a moda. Neste a gente vai ver o que é a mediana e como encontrar a mediana. Então, né, vamos ver o conceito de mediana. A mediana é uma medida de tendência central, como eu havia dito, e é um termo central de um conjunto de dados, colocados em ordem crescente ou decrescente. Sua notação é ME. Passos para encontrar a mediana. Então, existem 3 passos para a gente poder encontrar a mediana. O primeiro, devemos começar reorganizando a mesma, né, em ordem crescente ou decrescente. Então, vai pegar os dados e organizá-los, ou em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Segundo, se a sequência apresentar um número de elementos ímpar, então a mediana será o número que ocupa a posição central do conjunto de elementos. Então, se o conjunto de dados tiver a quantidade de dados ímpar, então a mediana vai ser o dado que estiver no centro. E se ele for par, é nosso terceiro passo. Se a sequência apresentar o número de elementos par, então a mediana será a média aritmética simples dos 2 números que estiver no centro do conjunto de elementos. Quer dizer o quê? Se nossos dados, né, os conjuntos de dados que a gente vai trabalhando, tiver a quantidade par, a gente vai pegar os 2 elementos que estão no centro e fazer a média aritmética deles simples. Então, vamos aqui ver um exemplo, né? Temos aí o passo. Aqui, ó, nossa imagem lá do começo. Vamos supor, né, que essas crianças sejam um conjunto de dados. E a gente vai organizá-los pela estatura, né? Nesse conjunto de dados é o quê? É a altura deles. Então, vamos organizá-los de forma crescente ou decrescente. Eu vou escolher de forma decrescente, mas tanto faz. Então, qual é o maior? É o que está de vermelho. Depois, o que está de verde, né? Depois, o que está de ciano. Depois, o que está de rosa. E depois, o de amarelo. Eles têm quase a mesma altura. Qual que é o dado central, né? Como o número de elementos aqui é ímpar, então a mediana será o dado que está no centro, que é o menininho que está de ciano, né? Agora vamos ver um exemplo. Enem. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidas por essa pessoa é igual a. Então, a gente tem que encontrar a mediana dos números da quantidade de erros, né? Então, primeiramente, qual que é o primeiro passo? A gente deve colocar em ordem crescente. Isso mesmo. A gente deve colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos colocar aqui na ordem crescente. O segundo passo. Esse conjunto de dados é par ou ímpar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É par. Então, a gente deve fazer a média aritmética simples dos 2 dados centrais. Nos nossos 2 dados centrais é 2 e 3. Então, a gente vai fazer a média aritmética simples, 2 mais 3, 5, dividido por 2, né, porque é 2 dados. 5 dividido por 2, 2,5. Então, quer dizer que a mediana do número de acertos é 2,5. Letra B. Agora,
voltemos, né, nossa situação problema. Qual é a mediana da mortalidade infantil em Catalão, Goiás, de 2007 a 2017? Primeiramente, a gente deve colocar os dados, né, em ordem crescente ou decrescente, né? Vamos aqui colocar em ordem crescente, né, os dados. Pegamos todos os dados da tabela e colocamos em ordem crescente. Agora, a gente vai ver se a quantidade de dados é ímpar ou é par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É ímpar. Quer dizer o quê? Que a nossa mediana, né, será o dado que ocupa a posição central. Então, a mediana aqui, ó, é 10. Aqui está a bibliografia usada para a construção deste vídeo.